A prefeito de Blumenau e região. E para começarmos esse bate-papo com os pré-candidatos, nós começamos com Arnaldo Zimmermann, do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Ele que é radialista, jornalista, professor universitário e já foi vereador de Blumenau. Arnaldo Zimmermann, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Armindo. Boa tarde a todas e todos os ouvintes aqui da Clube. Sempre é uma satisfação estar nesse microfone, nesse espaço, conversando com vocês. Ô, Arnaldo, eu falei aqui que você é do Partido Comunista do Brasil, radialista, jornalista, professor universitário e ex-vereador. Mas para que as pessoas saibam realmente quem é o pré-candidato a prefeito de Blumenau pelo PCdoB, Arnaldo Zimmermann. Olha, Armindo, a nossa história principal, né, quem conhece mais a gente, conhece muito pelo rádio. Hoje até não sei se dá para reconhecer bem a voz, que eu estou com uma gripe há algum tempo, né, e um pouco rouco, mas há muito tempo a gente atuando no rádio, tivemos a felicidade de atuar por um bom tempo também nesse microfone aqui da Rádio Clube, e esse nosso trabalho no rádio, que ao longo de 31 anos, que ele acabou se confundindo com a nossa própria história. Nesse meio tempo, nesses 31 anos, você bem falou, eu acabei assumindo, fui vereador durante um mandato, um pouco mais de um mandato, né, uma vez como eleito. Fui secretário municipal 2 vezes, fui secretário de Estado, secretário adjunto de Estado agora recentemente. Assumi outras funções, inclusive há quase 2 décadas sou professor universitário, mas a minha atividade no rádio que eu acho que sempre me manteve mais ligado com a população, mais ligado com a comunidade. Essa coisa, essa magia do rádio, de você falar no dia a dia, mas não se limitar a usar o microfone. Naqueles meus tempos lá, nos anos 90, depois nos anos 2000 também, de visitar as pessoas, de ver os problemas, de ir no bairro da Velha Grande, de ir no Progresso, de ir na Itopava Central, quer dizer, em todos os bairros da cidade, conversar com a população e entender mais de perto, né, quais são os problemas que as pessoas convivem. Talvez essa fase toda, Armindo, do rádio, essa nossa fase de visitas, de convívio com a população, envolvimento com a comunidade, talvez eu tenho certeza que ajudou a nos preparar para assumir as funções públicas que nós assumimos. Há muitas vezes não só ter o conhecimento técnico, que a gente também se esforça para ter, não é como é obrigação de qualquer gestor público, mas para ter aquela sensibilidade social, de entender qual é o sentimento da pessoa, o sentimento de uma mãe que tem roupa para lavar no final de semana e está faltando água. E o que ela faz no sábado e domingo? Ela trabalha de segunda a sexta, tem 3, 4 filhos. Qual é o drama dessa mãe que passa por isso que às vezes para o gestor pode parecer um problema simples, pequeno demais, mas para ela é um dos maiores problemas do mundo. Aquela outra mãe que não tem vaga na creche, que está esperando, aquele senhor que está esperando o exame dele, o exame de média ou de alta complexidade na saúde, a população que está lutando há muitos anos para pavimentar sua rua ou para reformar aquela ponte. Quer dizer, nos vários problemas que todas as cidades têm, todas as cidades, Blumenau, claro que é uma delas, todos os problemas habituais que os municípios têm, é importante que a gente conheça esse sentimento do cidadão, saber o que ele sente, saber o que ele pensa, para que a gente possa buscar melhor as soluções. Agora eu perguntaria ao senhor o que levou, né, talvez esse contato com a população, essa que está sempre acompanhando as reivindicações, mas o que levou o senhor a colocar o nome à disposição para ser candidato a prefeito de Blumenau? Então hoje o senhor é pré-candidato, dependendo de uma convenção do partido, a escolha, né? Deve ter mais nomes também que estejam postulando. Mas o que levou o senhor a dizer, meu nome está à disposição para ser candidato a prefeito de Blumenau? Olha, ótima pergunta, Armindo, até porque você pode ter conhecimento, pode ter envolvimento com a comunidade, mas necessariamente nem todo mundo é candidato a prefeito. Acho que a nossa passagem pelo Executivo Estadual, principalmente nesse último 1 ano e meio, eu fui secretário adjunto da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação. O secretário adjunto ele acaba sendo o grande gestor, né? O grande gestor e administrador de cada Secretaria de Estado. E depois, como secretário executivo de combate à fome, aí um pouco mais uma atividade finalística, né? Mais voltada ao social. Eu acho que essas 2 passagens recentes agora acabaram nos motivando a alavancar, não é, um processo no partido, um processo entre outros amigos, apoiadores também, para que nós colocássemos o nosso nome à disposição. É uma vontade do partido em nível estadual de ter uma candidatura a majoritária, uma candidatura a prefeito de Blumenau, entendendo que o nosso nome era um nome reunindo as condições para isso, pela experiência pública, né, experiência de gestão e também já pelo histórico, né, de outras eleições.
e também por todo esse acumulado que a gente falou, não é? Por todo esse acumulado de experiência que a gente teve. Agora, muito importante, por que agora, em 2016? Até porque lá em 2012 também houve uma tentativa, não houve condições da gente colocar o nosso nome até o fim, mas em 2016, o que nós estamos observando, e aí não é exclusivo de Blumenau, mas talvez até um sentimento quase que nacional, e olha, até em outros países a gente observa isso, um sentimento de mudança, mas não uma mudança só de nome, não uma mudança do João para o Pedro, não de A para B, mas uma mudança no modo de gestão, uma mudança na maneira de você enxergar as cidades, na maneira de você enxergar a gestão pública, uma maneira diferente de fazer política também. Por mais que alguns deputados, o pessoal tenta lá se esforçar em fazer reformas, mini reforminhas eleitorais, as reformas aí é tudo para inglês ver, né? Elas acabam não mudando nada. Nós precisaríamos, de fato, de grandes transformações na política. Muito bem, nós não vamos aqui conseguir mudar a política do país inteiro, mas o que a gente pode fazer pela cidade de Blumenau? Talvez um olhar diferente. Olha o caso da figueira recente ali na rua Heinrich Rosen. Parece que um assunto tão pequeno, uma árvore acabou gerando tanta manifestação, mas o que significava aquilo? Existe uma parcela que não é pequena, existe uma grande parcela da população que está mudando seu modo de ver, seu modo de pensar, seu modo de encarar a cidade. São pessoas que querem que as cidades sejam vistas num outro prisma. Cidade feita para as pessoas, cidade feita para o pedestre, para o ciclista, para o ser humano, que vai muito além daquela cidade funcional que só serve para os carros se movimentarem e para a gente viver aquela rotina angustiante do dia a dia que a gente vive, nesse sistema de todo mundo com pressa, todo mundo na correria. Então as pessoas estão querendo outros modelos, outras alternativas. Você vê que até nos Estados Unidos, eu nem sabia que existia até há pouco tempo lá o tal do Partido Libertário, o candidato lá, o pré-candidato já está com 10% da pesquisa, porque até o americano já está cansado daquele modelo do republicano e do democrata. Está querendo algo diferente. A gente sente que em Blumenau muita gente também está querendo algo diferente. Agora, Arnaldo, falou em a população quer mudança, quer alterar, tivemos aí várias manifestações aí no Brasil inteiro, aqui em Blumenau nunca tivemos uma manifestação tão grande como teve aqui em Blumenau. A gente vê uma população descontente não com o partido político, mas com os políticos em geral. Como encarar uma eleição municipal onde a população está com o pé atrás e já se prevê, já se analisa, ouvindo aí na rua, de que deve haver grande número de votos brancos e nulos pelo descontentamento da população com os políticos. O que o senhor pretende, se for o candidato do PCdoB, é de trazer de novidade, Dizer, olha, não sou igual aos demais candidatos, sou igual à política feita até hoje. O senhor discorreu um pouquinho, mas com mais ênfase. O que dá para passar para o ouvinte, em termos de concorrer, porque o PCdoB não é um partido novo, é um partido que existe uma vida inteira também. Ele faz parte da história aí do Brasil, o PCdoB. Então ele acaba vindo na mesma linha em termos de partidos aí comuns, de nomes que estão no Brasil inteiro colocados aí, que estão tendo rejeição por parte da população em geral. O que o senhor traz de novo, de diferente do que nos fazia na política até agora? Olha, uma das coisas, Armindo, é a questão do planejamento participativo. Tem questões que nós precisamos executar com rapidez, com agilidade. E o poder público, de um modo geral, ele acaba pecando na agilidade. Às vezes você vai lá aditivar um contrato, tudo demora 6 meses, demora 1 ano. Às vezes para uma obra pequena, você fica 1 ano esperando. Tem questões que você tem que ter agilidade e tem que executar. Mas tem outras que aquela maneira como você pensa a cidade, as grandes temáticas, precisa do envolvimento da população. Mas não pode ser esse tipo de participação aí só como algo protocolar, como muitas vezes é feito. Eu já acompanhei algumas audiências públicas, inclusive, de que é feita só para cumprir a legislação. Não, tem que ter participação mesmo, formas da população acessar a população, ir até o local, acessar pela internet, se inteirar, discutir lá na sua comunidade, lá na sua rua, lá na sua associação de moradores, lá no fórum que tem para discutir, e ter chance de ter voz e dizer, olha, o que nós queremos aqui, por exemplo, em Blumenau, nós não queremos a ponte no lugar A, nós queremos a ponte no lugar B, ou não queremos a ponte. O recurso que seria investido na ponte, nós queremos que seja investido aí num grande projeto de educação para o município, por exemplo. Ou que 50% desse valor não seja para o sistema viário, mas seja para a saúde, por exemplo. A população precisa se envolver mais, mas não dessa forma como é feito até hoje. Precisa ter instrumentos. O que a gente pensa são em redes de integração, quer dizer, quase como se fosse um ambiente mais acolhedor, de integração, onde as pessoas se conectem umas com as outras,
tanto online, tanto pela internet, criando plataformas para isso, como offline, presencial, que é muito importante, né, nos grandes grupos, e discutir a cidade. Aí você poderia dizer, puxa, mas já houve uma tentativa no passado, com orçamento participativo e tudo mais. Foi muito bacana, foi muito bom. Acho que foi um bom momento que a cidade viveu lá no orçamento participativo, mas ainda a gente vê como algo limitado ainda como as pessoas iam muitas vezes para discutir a pavimentação da sua rua, ou até quando uma obra maior, às vezes o posto de saúde do bairro, ou até a creche do bairro, mas eu acho que a população tem que se envolver com os assuntos totais da cidade, com a totalidade da cidade. Qual é a cidade que nós queremos para 2050? Qual é a cidade que nós queremos para os nossos filhos? Qual é o modelo que a gente quer? Essa construção, isso faz parte da cidadania. A população não pode mais, numa era, nós estamos no ano 2016, era da internet, das redes sociais, todo mundo tem acesso a tudo, e ainda em termos de governo a população fica assistindo de longe e só comparecendo para votar a cada 4 anos. A cada 4 anos vai lá, vota, escolhe os candidatos, aí se decepciona, outros acham legal, criticam, mudam muitas vezes o governante ou não mudam, mas é uma participação muito periférica. Então, assim, um modelo onde a população tenha efetivamente assento e condições de ter voz, para poder decidir os rumos da cidade.